Ok, vamos ler. Está aqui no roteiro os versículos mesmo, são 2 versículos. Então os 2 estão ali. Mateus 6, versículos 33 e 34. Gente, enfim, a gente começou a estudar o Sermão do Monte em 2017. E estamos encerrando 2018, então a gente está encerrando o segundo capítulo do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é capítulo 5 a 7, então a gente está encerrando o capítulo 6, capítulo 7 é menor, então o ano que vem a gente não vai ficar o ano todo no capítulo 7, mas veja bem, quanta riqueza que a gente já teve no Sermão do Monte, né? E aqui está encerrando esse capítulo e esse assunto que alguns chamam de manifesto de Jesus contra o materialismo. Esses 2 versículos estão encerrando esse assunto. Vamos ler então? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fala conosco, Senhor, por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nossa pergunta: em sua maneira de entender, o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Em sua maneira de entender, o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Responda, certo? Responda, dá a sua resposta, vai escrevendo aí então a sua resposta. Muitas vezes, né, enfim, até para que a gente tenha um entendimento melhor, certo, do que está escrito, quando a gente vai estudar especificamente algumas palavras e o significado mais específico delas. No caso da Bíblia, sempre ajuda mesmo um dicionário nosso, da nossa língua. Se a gente tem um dicionário lá da língua original, certo? Às vezes, enfim, ajuda mais. Ele vem com outro sentido e enriquece mais. Então, a gente vai, né, isso não é novidade no TCL, mas isso a gente vai fazer muito hoje aqui nessa palavra, e a gente vai estudar aqui o que eu diria que é um dos versículos mais citados pelos cristãos. Mas eu também diria que é um dos menos aplicados. Todos os cristãos conhecem, sobretudo, o versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Né? Então, enfim, às vezes a gente diz, muitos cristãos dizem, se fala esse versículo, mas muitas vezes não se vive esse versículo na sua profundidade, na sua realidade. Então, vamos ver aqui, né? Jesus está falando que ele começa dizendo, busquem, busquem. E o que é esse busquem, certo? É um verbo, o verbo buscar, e sempre vale analisar em que tempo está o verbo, e no grego, o verbo mais importante de qualquer frase é o que está no imperativo. Quando tem um verbo no imperativo, a gente tem que prestar atenção nele. Ele é muito importante. Então, e esse busquem está no imperativo. Verbo no imperativo fala de uma ordem, um comando. E o que é o sentido desse verbo lá no grego, né? Não é buscar, vamos ver, vamos fazer esse negócio, vamos ver o que dá, vamos buscar ali. Não! É um verbo muito forte, ele tem um significado muito forte, ele traz um sentido de ir à procura com um propósito firme de encontrar. Não é, eu vou ali ver se eu acho. Não,
eu saio e eu vou encontrar. Com um propósito firme de encontrar. Envolve um empenhar-se. Quando envolve o pedido, é pedir enfaticamente. Porque está falando de buscar algo muito importante. Também nós podemos ver aqui uma outra passagem, a importância pela busca desse reino, que nos dá uma consciência ainda maior, é quando Jesus diz lá em livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Esse reino é digno da nossa busca, do nosso empenho e de força. Jesus fala aqui, o reino dos céus é tomado à força. Jesus está dizendo que o reino dos céus exige uma busca. Essa passagem que nós lemos aqui de Mateus 6,33 fala do reino de Deus. Aqui está falando do reino dos céus. Mas, gente, é a mesma coisa, ok? Na boca de Jesus, reino dos céus e reino de Deus não tem diferença. É a mesma coisa. Alguns dizem, não, o reino do céu é uma coisa, o reino de Deus... Não, é a mesma coisa, certo? Todos os comentaristas sérios, os teólogos, isso é muito nítido. É a mesma coisa. Então, aqui tem um versículo que fala do reino de Deus, reino dos céus, e está dizendo, a Bíblia, Jesus nos indica que é preciso... Enfim, a gente tem que ir com garra, com definição. É uma ordem, Jesus está dizendo, busquem, se empenhem na busca pelo reino. Nós já estudamos aqui no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, e a gente fala sobre ela. Jesus ensinou a orar, venha o teu reino. Essa busca pelo reino de Deus, busca pelo reino dos céus. E daí, em seguida, aqui tem uma outra pergunta. Em seguida do busquem, a gente tem essa conjunção que é pois. Busquem, pois. Esse pois, ele também poderia ser traduzido como além do mais. Também não seria errada uma tradução que tivesse assim, além do mais, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que é importante esse além do mais, esse pois aqui? Porque ele liga isso que ele está falando aqui com tudo que vem anteriormente. Nós estudamos aqui esse manifesto contra o materialismo, né? Jesus lá falando do tesouro, de servir a dois senhores, da ansiedade pelas coisas. Então, quando Jesus está falando aqui esse além do mais, ele está conectando isso com todas as outras coisas que ele já falou antes. Tudo que ele falou antes é muito importante. Daí ele diz, além do mais, além disso tudo, além de vocês vigiarem quanto onde está o tesouro de vocês, porque lá estará o coração, além de vocês vigiarem a respeito de quem é o verdadeiro Senhor, porque vocês não podem servir a dois senhores, além de vocês vigiarem para não ficarem ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, além de vocês terem essa consciência, olhem os lírios do campo, Deus supre, além disso, busquem. Cuidem de todas essas coisas, mas além disso, busquem, e daí ele vai falar aqui, e com isso Jesus está comunicando, né, as palavras ali das lacunas, além daquelas instruções, já fiz o comentário, além daquelas instruções que ele dera sobre os perigos do materialismo, é outra palavra da lacuna,
Os seus discípulos deveriam buscar é a palavra, né? Em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, lá no grego, esse lugar, né? Esse primeiro lugar que tem essa palavra, no grego esse próton, e isso quer dizer ser o primeiro em tempo e em lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Fala de o primeiro em posição de influência e honra. Esse primeiro lugar é um primeiro lugar absoluto, em destaque, e que está muito à frente de qualquer outro bem ou pessoa na ordem de prioridades. Fala de um primeiro lugar até mesmo distante do segundo, de tão importante que ele é. Não é esse primeiro lugar com um pontinho à frente do segundo, não. Está em primeiro lugar, está um pouquinho na frente, não. Esse primeiro lugar, nessa palavra aqui, é um primeiro lugar em destaque, destacado, à frente do segundo e do que vem depois. É um primeiro lugar que você olha assim e vê que tem uma distância, é muito importante. É esse o sentido desse termo na língua original. Então, veja bem a força, a ênfase desse versículo. Busquem essa ordem que exige esse empenho, todas essas coisas. Além disso, busquem com toda essa força, com tudo que você tem, com violência. Em primeiro lugar, busquem antes de tudo, antes dos seus interesses, antes de mim, antes de qualquer coisa. Antes disso, destacado em primeiro lugar. Será que a gente faz isso? Esse primeiro lugar está em destaque mesmo? E é por isso que eu disse no começo que esse versículo é muito falado por muitos, mas pouco vivido. Porque muitas vezes o reino de Deus não está em primeiro lugar. Às vezes está em segundo, terceiro ou quarto. Às vezes está empatado. Às vezes até está em primeiro, mas o segundo está muito juntinho. E o que Jesus está comunicando, que esse reino tem que ser tão prioritário, que ele não está nem juntinho do segundo, ele está à frente, destacado, visto. É desta maneira que ele quer que a gente considere e busque em primeiro lugar, o reino dele. Essa busca deve ser pelo reino de Deus. Certo? Reino, a gente já estudou essa palavra, mas vamos colocá-la aqui novamente, né? Essa palavra que é a Basileia, certo? Ela fala de poder real, domínio, governo, direito de autoridade sobre um reino, sobre um território sujeito ao governo de um rei. Além do mais, busquem em primeiro lugar o reino. E aqui está falando de empenhar-se, é a palavra da lacuna, empenhar-se para se estar debaixo da autoridade do Senhor, dando-lhe toda a autonomia sobre as áreas da vida.
Agora, isso aqui é um desafio. Alguém falou que buscar enfim, alguém aqui disse que buscar o reino de Deus fala de renúncia, né? Renúncia não é fácil. Você tem que se empenhar para renunciar. Esse buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, ele não é fácil. E não é fácil ainda desse jeito que Jesus disse que é para buscá-lo. E a dificuldade é porque nós temos que nos submeter a um reino, nos submeter à autoridade deles, e a nossa carne não gosta disso. Por isso que a gente tem que buscar. Essa busca envolve, sobretudo, uma luta contra nós mesmos. Ok, tem uma luta contra o mundo, o diabo, o pecado, mas essa busca, esse empenhar-se, envolve no empenhar-se em me submeter, em render as áreas da minha vida a esse rei, a me submeter às leis desse reino. Então, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus envolve orar, envolve pedir, envolve chamar, mas envolve a atitude de eu buscar olhar para mim mesmo, me renunciar, negar-me a mim mesmo e me colocar debaixo da autoridade desse rei, que ele tenha domínio sobre as áreas da minha vida. E muitas vezes nos falta essa visão quando a gente lê esse versículo. Confesso a você que era uma visão que eu também não tinha. Buscar esse reino envolve isso, se colocar debaixo da autoridade, dar autonomia a ele, se submeter ao que ele diz. Isso envolve renúncia. E a gente gosta do nosso jeito. Sabe, eu gosto de estar no controle. Eu gosto de ter o controle, de ter o governo. Eu gosto do meu jeito. Mas eu também sei que o meu jeito não é melhor, que o melhor jeito é o jeito de Deus. Mas mesmo assim, a minha carne me diz, não, faz do teu. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que me empenhar na busca de que esse reino me domine, que ele seja de fato o reino sobre a minha vida. Jesus ensinou para orar para que viesse esse reino, que a vontade dele fosse feita e não a nossa. Jesus aqui, ele além de afirmar que a gente precisa buscar o reino de Deus, e não o nosso, o dele, ele vai acrescentar que precisamos igualmente buscar a justiça desse reino. A justiça desse reino, a justiça que é desse rei. Quando a gente vai falar sobre justiça, é a palavra da lacuna, justiça à luz da Bíblia. E aqui a gente vai ver novamente o que a gente já estudou, mas vamos ver novamente. Se Jesus repetiu isso no Sermão do Monte, é porque é importante, então a gente repete o ensino, né? À luz da Bíblia, consideramos a justiça imputada, é a palavra, e a justiça ética. Justiça imputada e justiça ética. A gente já estudou isso, certo? Justiça imputada é aquela que vem quando recebemos Jesus como nosso único Salvador e Senhor. Jesus, nós já vimos isso, e sabe, isso aqui é doutrina, isso aqui é a sã doutrina, isso aqui é doutrina bíblica, isso aqui todo cristão deve saber. Doutrina da salvação, da justificação. Então a gente precisa saber disso, certo? Jesus foi absolutamente justo, foi o único homem que atingiu o padrão de justiça divino. Quando a gente recebe Jesus em nossa vida, a justiça dele é imputada
sobre nós, é colocada sobre nós. E assim a gente é justificado. Nós não somos justos por nós mesmos. A justiça de Jesus, ela foi absolutamente perfeita. O que Deus é perfeito e Ele exige perfeição. Nós não temos essa perfeição. Quando a gente reconhece que é pecador, que não é perfeito, e que nós precisamos de um Salvador, que o único Salvador é Jesus, e nós nos rendemos a Ele, e nós o aceitamos, então a justiça de Jesus vem sobre nós, então é a justiça imputada sobre nós. Somos então justificados, que quer dizer declarados justos. Declarados justos, justificados. Então, essa é a justiça imputada, a justiça ética. Justiça ética é aquela que se constitui pelas orientações que a palavra de Deus nos dá, para que vivamos a nossa vida na terra. A palavra de Deus nos dá orientação como é que a gente deve viver. Ela fala que a gente tem que ser verdadeiro, ela diz que a gente não pode mentir, ela diz que a gente tem que ser íntegro, ela diz que a gente tem que trabalhar e fazer o melhor, ela diz que a gente tem que se compadecer, que tem que ajudar o necessitado, que a gente tem que ser correto. Tudo isso e outras coisas, isso é justiça ética, que está na palavra de Deus. Então, nossa busca deve ser por essa justiça imputada, que acontece em Jesus, e também para que a gente tenha essa justiça ética. No entanto, a justiça ética não nos salva. Tem gente que é ético, mas que não é salvo. Só a justiça ética, só o bom comportamento, ser ético, ser verdadeiro, pagar as contas, tal, não, esse fazer o bem, evitar fazer o mal, que está na Bíblia. Se alguém só tem a justiça ética, muito embora seja ético, ele não tem salvação. Porque, embora seja ético, é imperfeito. E é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. E a justiça ética sozinha não nos leva ao céu. A justiça imputada, que é a perfeita justiça de Jesus, é que nos dá acesso a Deus e ao céu. Mesmo que a justiça ética não salva, ela é importante, ela está na palavra de Deus, mesmo que ela não salve, mas a justiça ética é vista no comportamento de quem é salvo. Ela não salva, mas deve ser vista no comportamento dos salvos. Portanto, deve ser buscada. Deve ser buscada. Vamos lembrar que é a justiça de Deus que deve ser buscada e não a nossa, porque às vezes a gente age na nossa justiça, a gente vai buscar a nossa justiça, não, é de Deus, a imputada e a ética. Então Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino, estar debaixo desse reino. Quando a gente reconhece esse reino, está debaixo desse reino, está em Jesus, a justiça imputada vem, e nós temos que ser éticos. Todo o cristão que não é ético dá mau testemunho, escandaliza. E Jesus diz, ai daquele por quem vier o escândalo. Então, repito, a justiça ética por si só não salva, mas ela é vista na vida daqueles que de fato são salvos. É um comportamento que nós, como cristãos, precisamos adotar. Esse comportamento justo. O reino de Deus e a sua justiça nos são oferecidos de graça. Mas, ao mesmo tempo, precisam ser buscados. Isso parece uma incoerência, mas não é. Não é. Hendriksen, ele faz uma ilustração a respeito dessa verdade.
Ele diz que é como uma árvore que por si só não tem condições de se sustentar. Ela depende do sol, do ar, das nuvens, do solo. O sol é a fonte de energia para ela buscar as forças que precisa. No entanto, não quer dizer que ela é inativa. Suas raízes e folhas são receptivas e muito ativas. A árvore tem tudo isso. Se ela não tivesse isso, ela não sobreviveria. Ela tem à disposição isso: sol, terra, solo, água. Ela tem isso, está ali para ela. É dado a ela. Ela não buscou isso, isso veio para ela, foi dado a ela. No entanto, ela é ativa, ela vai à busca daquilo que está à disposição, à sua disposição, e ela coloca uma grande quantidade de esforço. E a quantidade de esforço realizada por no caso uma árvore de bom tamanho, no caso que é grande, em um só dia, o cálculo ela vai se comparar, certo? Como alguém fazendo subir isso para que ela venha receber água e sais minerais do solo e das folhas, se compara a energia gasta por uma pessoa que carregue 300 baldes d'água, 2 de cada vez, subindo uma escada de 3,5 metros. Sabe o que é isso? É busca. O reino é dado de graça, está à disposição. Deus nos dá. Mas é busca. É de graça, está à disposição, mas que tem que ser busca. Por isso que Jesus disse: busquem o reino de Deus. Daí ele vai dizer que se nós, dessa forma, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Jesus garante, ele fala, todas essas coisas. O que são essas coisas? Todas aquelas coisas citadas anteriormente: comida, bebida, roupa, são as necessidades básicas do ser humano. Quando a gente busca em primeiro lugar reino de Deus, não nosso reino, sua justiça, Jesus está dizendo que essas coisas virão para a nossa vida. Sabe por que muitos cristãos às vezes não têm isso também? É porque não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu repetir aqui. Isso não nos exime de, às vezes, passar por momentos difíceis, não é isso que eu estou dizendo. Mas Jesus está garantindo que, se isso acontecer, sabe, essas coisas Ele vai nos acrescentar. Então, essa penúltima declaração do manifesto contra o materialismo. Daí vem a última, quando Jesus diz: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Quando Jesus está encerrando aqui esse tema, novamente Jesus está se reportando ao dia de amanhã, que ele tratou antes sobre o dia de amanhã, não se preocupar. E novamente ele vai citar o não se preocupe. Lembra que na última semana que a gente estudou o Sermão do Monte, a gente viu que várias vezes ele repetiu: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Agora, no fechamento do assunto, ele está novamente colocando mais um: não se preocupe. Não se preocupe com o dia de amanhã. Nós já vimos que isso não quer dizer ser irresponsável, porque a gente vai colher o que semear. Tá? Mas essa preocupação doentia e nociva, o alerta de Jesus nesse versículo está no simples fato de que não podemos e nem devemos tentar viver o amanhã no dia de hoje. É impossível. Não tem como. A cada dia, Jesus disse,
E Jesus é absolutamente honesto ao dizer que coisas más também vão fazer parte do nosso dia a dia. Ele diz, basta cada dia o seu mal. Jesus não esconde. A gente vive num mundo que tem desafios. Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas mesmo assim, ele diz, olha, não vai ser fácil, vai ter mal. Mas sabe o que ele diz? Não se preocupe. Esse é o desafio dele. Ele diz, não se preocupe. Se buscarmos, é a palavra da lacuna, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não teremos razão alguma para nos preocuparmos. Pré-ocupação. Ocupar-se de maneira antecipada. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, estivermos debaixo do governo dele, tendo a justiça imputada, vivendo uma justiça ética, certo? Não precisamos nos preocupar, pois ele acrescentará à nossa vida tudo o que for necessário. Tudo o que for necessário. Que coisa maravilhosa esse ensino de Jesus, não é? Vamos ficar em pé. Diante dessa palavra, será que a gente tem alguma coisa para falar com Deus? E a minha oração agora vai ser rápida. Mas quem sabe a gente tem que chegar em casa e orar mais acerca disso. Orar um pouco mais acerca disso.